Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lívia, Cecília, William. e hoje a gente vai apresentar para vocês o nosso projeto da disciplina de eletromagnetismo. O nosso projeto consiste em um motor radial eletromagnético. Mas o que é um motor radial eletromagnético? Primeiramente, o motor radial é um motor na qual os seus pistões estão dispostos na direção radial em relação ao seu eixo. Esse tipo de motor era muito usado durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente na aviação. Mas por que eletromagnético? Diferente dos motores comuns, que usam a combustão para gerar o movimento, aqui a gente usa a força eletromagnética para gerar o movimento. Vamos entender como a gente faz isso. A gente usa 5 solenoides, que são os mesmos que bobinas. Solenoides são basicamente N espiras em voltas de um comprimento L, que ao receberem uma corrente elétrica, geram um campo magnético e, consequentemente, uma força magnética. Assim, com essa força, a gente vai conseguir puxar os pistões e fazer que o nosso motor se movimente. Agora vamos entender melhor como isso funciona. O nosso motor eletromagnético ele é composto principalmente por algumas bobinas, são 5 no total. Essas bobinas elas foram feitas com tubos de caneta. A gente enrolou nela um fio de cobre esmaltado número 23. Ao total foram 550 voltas. Utilizamos também aqui um transferidor de eixo, isso a gente vai conseguir entender mais no futuro. Esse transferidor de eixo ele é simplesmente uma madeira na qual a gente transfere ele para uma direção um pouco mais distante do que é realmente o seu raio, o seu eixo. Aqui embaixo temos um rolamento, isso serve para que gire com facilidade, e embaixo do motor possui um disco que serve para causar inércia. Então, com um pouco de impulso que eu consigo dar aqui na frente, a gente consegue ver que esse movimento ele dura durante um certo tempo. Aqui está a ligação elétrica, na qual a gente também vai poder explicar um pouco mais à frente, mas basicamente são 5 relés para ligar as bobinas, o Arduino e um potenciômetro para controlar a velocidade. Essa parte de madeira é a estrutura do motor, e agora eu vou explicar para vocês a parte mecânica em si, que é composta pelos pistões, que são as peças que entram aqui dentro da bobina, e na qual a bobina, no momento que eu coloco uma corrente nela, ela vai puxar esse pistão. Esse pistão ele é feito por um metal ferromagnético, ou seja, ele é atraído pelo ímã, pelo eletroímã. Tem 7 centímetros esse metal. Aqui usamos umas arruelas de madeira, pode ser qualquer material. E aqui embaixo a gente tem um tubo de pirulito. Essas arruelas elas vão ser conectadas nessas bielas aqui. Essa peça ela é uma direção. Ela consiste num círculo de madeira, onde possui, assim como as bobinas, elas também estão distribuídas em torno do seu raio. A gente vai encaixar ela aqui, e essa direção de madeira ela possui algumas bielas, nas quais a gente vai conseguir conectar aqui nos pistões. Então, a partir do momento que a gente liga e desliga as bobinas, a gente consegue ter esse movimento linear, o que vai causar um giro no motor. A gente também vai mostrar a bobina funcionando mais no futuro. Aqui, como vocês podem ver, tem um rolamento aqui no centro. Essas 2 madeiras elas são espaçadas por uma outra madeira lá no centro, e também as bielas elas são presas por alguns pregos. Basicamente, esse é o funcionamento do nosso motor. pronto. Agora com o nosso motor montado, eu vou falar um pouco da ligação elétrica dele. As nossas bobinas, elas possuem 2 fios saindo dela. Um vai ser ligado o GND e um vai ser ligado o fio amarelo, que vai ser ligado ao nosso relé. A bobina você pode ligar em qualquer um dos lados, pois ela não possui polaridade. Então, a gente escolheu um fio para ligar o GND. A gente fez um GND em comum, que um fio das bobinas estão ligados a esse fio preto, que vai ser ligado à nossa fonte. A nossa fonte é uma fonte de 12 volts com 4,5 amperes de corrente. Saindo da fonte, a gente vai ter o positivo ligado aos nossos relés, passando por todos os relés. E nos relés também vai ter o outro fio da bobina, que todos os outros fios estão ligados ao fio amarelo, que vão entrar cada um em um relé.
No relé, a gente vai conseguir controlar com o nosso Arduino o momento em que as bobinas vão ser ligadas e desligadas. Pois para o nosso motor funcionar, a gente precisa ligar e desligar as bobinas, fazendo com que ele puxe o nosso pistão e faça o motor girar. O outro lado do nosso relé são a parte que a gente vai conseguir controlar. Cada relé possui 3 saídas. Uma saída vai ser o nosso VCC, que vai ser ligado aos 5 volts da placa. A outra saída vai ser o nosso GND, que vai ser ligado ao nosso GND da placa. E a outra saída é o pino do GPIO, que é onde a gente vai conseguir ligar e desligar os relés de forma sequencial ou estrela para o motor conseguir funcionar. Também no nosso código a gente optou utilizar um potenciômetro. Com o potenciômetro a gente poderia controlar a velocidade do motor. Então, à medida que a gente gira o potenciômetro para a direita ou para a esquerda, a gente vai aumentando essa velocidade. Então, quanto mais a gente gira ele, mais rápido os relés vão ligar e desligar e mais rápido as bobinas vão conseguir girar o motor. Pronto. Nosso motor já está montado, eu vou demonstrar o seu funcionamento agora. A fonte também já está ligada, mas os relés eles começam a ativar a partir do momento que eu ligar o Arduino na USB do notebook. Então vocês podem ver, eu vou ligar aqui, ele vai começar a querer funcionar. Como a Cecília falou, a gente tem o potenciômetro, na qual a gente consegue aumentando a velocidade do motor conforme o seu giro. Esse exemplo é o exemplo de um motor de uma rotação circular, né? Sequencial, ou seja, as bobinas elas vão ligando em sequência. E aí, como vocês podem ver, à medida que eu giro aqui o potenciômetro, o nosso motor vai aumentando de velocidade. E como podem ver aqui, né, aconteceu um erro ao vivo, uma biela se soltou do eixo e mesmo assim o motor ele continua funcionando. Eu vou aumentando aqui um pouquinho da velocidade, a gente consegue ver que apesar de tudo ele continua funcionando. Tudo bem, agora eu vou explicar o código do Arduino que a gente usou. É um código bem simples, ele basicamente explica, faz todo o processo, né, para ligar e desligar os relés em ordem, é basicamente isso. Inicialmente a gente declarou os pinos na qual os relés vão estar conectados do Arduino, que são esses pinos aqui de 2 a 6. A gente também definiu a porta analógica do Arduino, que é essa porta que vai o potenciômetro. Como é um valor analógico, precisa ser a porta analógica para usar o ADC do Arduino, que é o conversor digital analógico. Além disso, aqui no código do void setup, que é o código que só é executado uma vez durante a reinicialização do Arduino, a gente definiu que os pinos do relé eles são pinos de saída, ou seja, vão sair o sinal, e a gente também escreve zero em todos eles para eles iniciarem desligados. Posteriormente, o que é que a gente faz? O código loop é aquele código que vai ficar rodando ao longo do tempo, infinitamente. Ele basicamente vai ler a leitura do potenciômetro, né? Vai definir uma variável e a gente vai definir um tempo com base no valor lido no potenciômetro. O potenciômetro ele vai ler de 0 a 1023, porque o ADC do Arduino, né, o analógico digital converter do Arduino, tem 10 bits. Então, a gente não vai usar esse valor todo como delay. A gente vai usar uma função map aqui que vai mapear de 10 a 1000 milissegundos de ativação entre um relé e outro. E aqui basicamente fica a ordem. Ele vai ligar o primeiro relé e desligar, ligar o segundo e desligar, e vai fazer isso em sequência. Esse caso é o código de um motor sequencial. Caso a gente queira fazer um motor estrela, ou seja, a gente vai pulando de uma bobina para outra, né? A gente, ao invés de ligar a próxima bobina, a gente liga a segunda. É basicamente esse o código. A gente somente troca essas ativações de lugar. Então a gente vai ligar primeiro a bobina 1, depois a bobina 5, 3, depois a bobina 5, a bobina 2 e a bobina 4. Basicamente esse é o código de um motor estrela. A vantagem do motor estrela, como já foi falado anteriormente, é que a cada um ciclo em que todos os relés são ativados, a gente vai ter 2 giros no motor. Isso deixa o código mais efetivo, o motor mais efetivo, os relés eles vão ser desgastados menos, né, já que tem mais rotações por menos
ativação dos relés, porém ele requer uma força maior das bobinas.